e os danos causados na saúde mental e física. Profissões e os danos causados na saúde mental e física dos profissionais. Primeiramente, para podermos falar de doenças, é necessário falar de saúde. Precisamos definir o que é saúde, tanto mental quanto física. Porém, não tem um conceito físico. Nem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, adquiriu o conceito para a saúde mental e física dos profissionais. Sofreu muitas influências culturais e ambientais, muito além de ausência de doenças. A saúde mental é definida como sendo um estado de equilíbrio entre uma pessoa e o seu meio sociocultural. Este estado garante ao indivíduo a sua participação laboral, intelectual e social para alcançar um bem-estar e algumas qualidades de vida. Ou seja, a pessoa está bem no seu trabalho, está bem em sua casa, está bem com sua família. Isso é um bem-estar. A saúde mental também está conseguindo dar conta, ou seja, está conseguindo ficar bem com sua família, dos problemas, dos estresses diários, e mesmo com tudo isso o indivíduo realmente está se sentindo bem. Já a saúde física é importante sempre estar ativo através das práticas de exercício e que geram bem-estar, que por sinal diminui os estresses, além de proporcionar uma beleza quando o assunto é estética, e aumenta também a expectativa de vida. As profissões que mais causam problemas mentais nos trabalhadores são enfermeiras e cuidadoras de crianças, mais conhecidas como babás. Esse grupo de profissionais está no topo da lista, com quase 11% que enfrenta doença. Um dia típico pode incluir alimentação, banho e cuidar de pessoas que são incapazes de expressar gratidão e apreciação, pois eles estão muito doentes e muito pequenos para isso. Os profissionais revelam que é estressante ver as pessoas doentes e não conseguir motivá-las positivamente. Outra profissão são os garçons. Muitos garçons têm salários baixos e enfrentam jornadas de trabalho cansativos, tendo de lidar com inúmeras pessoas mal educadas e briguentas, enquanto 10% desses profissionais que enfrentam depressão há mais do ano anterior. Quase 15% são mulheres. Muitas das vezes esse trabalho é ingrato. As pessoas podem ser rudes e há grandes esforços físicos diários. Quando as pessoas estão deprimidas, é difícil de energia e motivação. Outra profissão são os assistentes sociais. Não é surpresa constatar que os assistentes sociais estão entre os cargos com maiores chances de depressão. Lidar com crianças vítimas de abuso ou abandono e famílias à beira de imaginárias crises e combinar essa situação por muita burocracia pode deixar qualquer profissional estressado. Profissão também são os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, fisioterapeutas e outras profissões da área de saúde. Essas carreiras exigem longas e cansativas horas de trabalho e nos mais improváveis horários, tudo com muita atenção e cuidado. Além de atingir o físico, esses profissionais estão constantemente colocados em situações extremamente emotivas, em que a vida de outras pessoas estão em suas mãos, literalmente. Em outras palavras, o estresse e a pressão sempre desafiará seu bem-estar. Todos os dias eles estão lado a lado com doenças, traumas e mortes, além de lidar com membros de família dos pacientes. Isso pode gerar uma triste perspectiva, que todo mundo é assim. Profissão são os artistas e escritores. Essas carreiras podem trazer contra-cheques irregulares, horas incertas e isolamento. Muitos diriam que pessoas criativas são menos tristes, mas pense se as mesmas não conseguem ter inspiração. De acordo com a publicação, houve um aumento de 9% dos profissionais da área de que relataram problemas com depressão em relação ao ano passado. O que mais eu vejo é bipolaridade entre os artistas. A depressão é comum para aqueles que trabalham com artes, pois seu estilo de vida contribui para isso. Profissão bem interessante são os professores. Muitos professores trabalham em mais de uma ou duas escolas e ainda levam o trabalho para casa. Em outras situações, ele aprende a fazer muito com pouco recurso e tempo. A pressão para dar um bom ensino às crianças. Seus pais e escola cobram do professor o cumprimento das normas e demandas diferentes. As constantes cobranças podem fazer os profissionais esquecerem da razão de ter escolhido a área. E várias outras profissões, como os profissionais de apoio administrativo, os profissionais da manutenção, consultores financeiros e contabilistas. Enfim, inúmeras profissões podem causar transtornos e prejudicação à saúde mental e física. 8 profissões que apresentam os maiores índices de periculosidade potencial para acidentes de trabalho e quais os maiores riscos de cada uma delas. Primeira, dentistas. O índice de periculosidade é de 65,4. Os principais riscos são a exposição à contaminação, a exposição a doenças ou infecções e muito tempo sentado.
Segunda, aeromoças ou comissários de bordo. Índice de periculosidade 62,3. Principais riscos de exposição à contaminação, exposição a doenças e infecções e riscos de ferimento. Terceira, veterinários. Índice de periculosidade é de 60,3. Principais riscos são a exposição a doenças e infecções, risco de ferimentos e exposição à contaminação. Quarta, fiscais de imigração e alfândega. Índice de periculosidade é de 59,3. Principais riscos são a exposição à contaminação e a exposição a doenças e infecções e exposição à radiação. Quinto, operadores de estação de tratamento de água. Índice de periculosidade 58,2. Principais riscos são a exposição à contaminação, exposição às condições perigosas do trabalho, riscos de ferimentos. Sextos, pilotos, copilotos e engenheiros aeronáuticos. Índice de periculosidade de 53,7. Principais riscos são o tempo sentado, a exposição à radiação e exposição à contaminação. Sétimo, técnicos e operadores de equipamentos e materiais nucleares, índice de periculosidade 55,2. Principais riscos: a exposição à radiação, a exposição a condições perigosas e a exposição a contaminações. 8. Coletadores de resíduos recicláveis e não recicláveis, índice de periculosidade 55. Principais riscos: a exposição à contaminação, tempo sentado e exposição a doenças e infecções. Qual a diferença de doenças ocupacionais e doenças de trabalho? A doença do trabalho se caracteriza pela exposição do funcionário a determinado agente que está presente em seu local de trabalho, mas não necessariamente faz parte de suas atividades profissionais. É definida como uma doença que foi adquirida ou desenvolvida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Neste caso, o trabalho não é causa específica da doença, mas tem influência sobre ela. Um exemplo comum de doença do trabalho é a perda auditiva, que está associada à exposição a ruído excessivo. Doença ocupacional, também chamada de doença profissional. A doença ocupacional está relacionada ao trabalho em si, ou seja, a doença foi provocada pelas características da atividade profissional exercida. É o caso, por exemplo, de um soldado que desenvolveu problemas de visão por conta da exposição à luz da solda. Vale destacar que a utilização de equipamentos de proteção individual é a melhor maneira de prevenir tanto as doenças ocupacionais como as doenças de trabalho. Esses dispositivos devem ser fornecidos pela empresa, que também deve orientar seus funcionários sobre a correta utilização. Enquanto as doenças ocupacionais são reconhecidas pela Previdência Social como decorrentes das atividades laboratoriais, as doenças do trabalho não passam pelo mesmo processo, já que não têm um agente causador comum. Normalmente, as doenças ocupacionais tendem a ser incapacitantes em longo prazo, podendo gerar o direito à aposentadoria por invalidez e, em alguns casos, aposentadoria especial. Já as doenças do trabalho podem ser tratadas e curadas em longo prazo, podendo gerar apenas um afastamento temporário em curto prazo. Caracterizado por estresse profissional, exaustão emocional e tensão exorbitante gerada pelo excesso de trabalho, os especialistas indicam que falta de motivação, mudanças de humor, tristeza, transtornos neuróticos, alterações do sono e uso de substâncias psicoativas, como o álcool e a droga, estão entre as principais características dessas doenças que causam incapacidade para o trabalho no Brasil. São elas: depressão, ansiedade, estresse, transtornos bipolares, transtornos mentais, neurose profissional, síndrome da fadiga, demência e estresse pós-traumático. Como se previne de doenças causadas na saúde mental e física? Para evitar a ansiedade, pratique atividades físicas, reduza seu estresse diário, experimente controlar a respiração, evite pensamentos negativos, tome um chá, mantenha foco de atenção no presente, seja mais organizado, esteja com quem você ama, dedique tempo para se cuidar, cuide dos pensamentos para sorrir mais, confie mais em si mesmo, cuide bem do seu momento antes de dormir. Bipolar. Para que a pessoa com tratamento
bipolar viva normalmente controlando a sua doença sem apresentar sintomas, deve tomar regularmente os medicamentos na hora e na dose prescrita pelo médico, evitar consumir bebidas alcoólicas e não consumir drogas. Para prevenir estresse, durma bem e em média 8 horas por dia. Além de evitar o estresse, dormir melhora o rendimento cognitivo e ajuda a memória. Alimente-se de forma saudável. Alimentos ricos em cafeína, por exemplo, pode aumentar os níveis de estresse. Para prevenir a depressão, durma bem, exercite-se, medite e controle as taxas de açúcar. A saúde mental dos profissionais de saúde em meio à pandemia. Para profissionais de saúde diretamente ligados ao atendimento de casos COVID-19, existem alguns fatores estressores além do que já ocorrem no serviço de saúde em geral. Cuidar de paciente que sofre de COVID-19 pode ter feito um emocional importante. É comum se sentir sobrecarregado e sob pressão, mas é importante lembrar que o estresse deste momento não significa fraqueza ou incompetência profissional. É tão necessário cuidar da saúde mental quanto da física. Alguns dos fatores de risco relacionados ao sofrimento dos profissionais de saúde são: restrição física de movimento pelo equipamento, isolamento físico, dificultando oferecer conforto a alguém que esteja doente, estado de alerta e hipervigilância constante, perda de autonomia e espontaneidade, necessidade de adaptação a novas formas de trabalho, frustração por não conseguir atender e resolver todos os problemas do paciente e do próprio sistema de saúde. Direção de dublagem com as vozes de Jéssica Costa, Paulo Ilanaro, Clédson Cauã, Daniel Siqueira, Iris Rameira, Lara Luna. Take this off my shoulders, someone take me home.